Bom dia, vascaínos, bom dia, meus amores, sem pânico nenhum. Rapaziada, sábado, dia 5 de abril, né? Mais um sábado em nossas vidas e mais um cafezinho com Portugal para falarmos desse amor incondicional, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Rapaziada, para quem não é do Rio, né? Vocês não têm noção que tá chovendo aqui no Rio de Janeiro. É uma coisa de assustar. A gente ficamos uns 4 meses aí sem chuva, só sol, um sol para cada carioca. Agora a coisa mudou e a frente fria chegou, né, se instalou. Rio de Janeiro está até em estado de alerta. Galera que mora no Rio, cuidado, só saia mesmo se tiver necessidade, porque o bagulho tá doido, chapa tá quente. Mas a chuvinha é bom, desde que não alague as casas das pessoas. Sempre é bom chover para dar uma refrescada, né? Pessoal, Vascão joga hoje, né, a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Vascão, quem sabe, por que não pensar grande e buscar tentar uma vitória contra o Corinthians, com inteligência, ser assertivo, não errar como nós erramos contra o time lá do Melgar, do Peru, pela Sul-Americana. A gente com um placar tranquilo, a gente, por causa dos erro de interpretação de jogo, né, o nosso treinador, o Carille, mexeu errado, é meu modo de ver. Não só o meu modo de ver, acho que da galera toda, tá todo mundo chateado, porque eram 3 pontos na continha do pai, e nós acabamos entregando 2 pontos no final, porque nós tomamos 2 gols faltando 10 minutos. Mas já passou, agora é que isso sirva de lição, que o Carille tenha aprendido com o erro, né, com os erros, porque eu acho que é nobre do ser humano ver que errou, e se é que ele acha que errou, porque na minha opinião, do torcedor, errou. Acho que o Carille tem que entender mais a essência do que é Vasco da Gama. O Vasco é um clube que está há muito tempo no ostracismo, é por isso que talvez esteja numa situação tão difícil. Por isso que a gente queria um treinador que conhecesse o que é o Vasco, para entender que nós temos sede e fome, e já há muito tempo, né, de hoje, né? O torcedor do Vasco está muito machucado. E a gente também dá margem, né, para tantas piadinhas, assim. A imprensa de São Paulo, que eu respeito, mas assim, não sei porquê, inexplicavelmente, mais de 90% da imprensa paulista está esculachando o Vasco. Eles colocam o Vasco como virtual rebaixado. O time do Vasco é horroroso. Tem alguns, vou até citar alguns que são desrespeituais, já não é opinião, é desrespeito mesmo. É Sormani, esse outro lá, o tal do, acho que é Flávio Prado, sabe, os caras fazem umas piadas com o clube, como é que pode, o Vasco é horroroso, como é que o Santos perdeu pro Vasco, como se o Santos estivesse, né, na ponta dos cascos. O time do Santos é de um nível bom também, que eu acho que o Vasco é um nível bom. Tem o Neymar, que é um cracaço, e tem o Soteldo, que eles dois não jogaram contra o Vasco, mas o Vasco fez uma boa partida contra o Santos, sim, se impôs, e eu acho que o Vasco tem que falar menos e jogar, né, esquecer esse lado. É porque eu tive que tocar nesse assunto, porque as pessoas estão o tempo todo dando uma esculachada no Vasco. O Vasco é horrível, eu não consigo entender isso. O Vasco abriu o campeonato já com os primeiros 3 pontos, e hoje, contra o Corinthians, a gente tem tudo para ganhar também, por que não? É ser inteligente. Aí tem um programa também lá em São Paulo, não sei se é TNT, eu não vou falar o que eu não sei, tenho certeza, que tem aquele Bruno Formiga. Então o Bruno Formiga tem uma menina, uma lourinha que apresenta, e mais um outro rapaz que eu esqueci, o repórter. Eles fizeram aquele quem é quem, comparação de jogador por jogador. Nossa senhora, o Vasco tomou de 8-4. Foi uma coisa, 9-3, contando com o treinador. Eu não consegui entender tanta superioridade do Corinthians assim, em cima do Vasco, sabe? Então é uma coisa mesmo bairrista, negócio até chega a ser babaca, literalmente babaca. Então acho que o Vasco tem que procurar impor seu modo de ser dentro de campo, para justamente isso começar a se dissipar, né? É muita gente colocando o Vasco como os últimos colocados do Campeonato Brasileiro. Eu duvido, gente, eu pago para ver, eu faço uma aposta com quem quiser. Se o Vasco estiver direitinho taticamente, fisicamente da ponta dos cascos, eu falo que o Vasco briga por Libertadores, tá? O Vasco ano passado, com todas aquelas situações, o Rafael Paiva, que tem gente que tem saudade do Rafael Paiva, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, né? É um menino que ainda tá aprendendo ainda, mas na época do Paiva, o Vasco quase foi para Libertadores, pô. O Vasco brigou por Libertadores até as últimas rodadas e foi para a semifinal da Copa do Brasil. Então, eu não consigo entender que elenco desse do Vasco é tão horroroso como o Sormani fala, como esse outro Bruno Formiga, como esse Flávio Prado. Esse Flávio Prado já é mais desrespeitoso, é pela saco, é cara que não tem respeito pelo futebol, né? pelo gigante que é o Vasco da Gama, pelos clubes cariocas, porque eles acham que São Paulo é sempre, mas só que nos últimos tempos quem tem sido campeão é clube carioca, tá?
Quem ganhou agora foi o Botafogo, quem ganhou a Libertadores foi o Botafogo e é do Rio de Janeiro, entendeu? Chupa que é de uva. E eu não tenho nada contra a imprensa de São Paulo não, mas beira ao ridículo, nego esculachar, vai botar o Vasco de sparring, entendeu? Isso aí é uma coisa inacreditável. Mas enfim, deixa pra lá, fala menos, né? O Vasco tem que falar menos. Quem fala muito, acaba que não faz nada. É calar a boca com as atitudes, né? A gente consegue mudar a opinião das pessoas com o trabalho e com que atitude, com o que vai fazer na vida, né? E no futebol dentro de campo, logicamente. Pessoal, em relação a Vasco e Flamengo, dia 19 de abril, né? Daqui a 2 semanas, vai ser o jogo inclusive da véspera da Páscoa, sábado de Aleluia, né? O jogo foi confirmado por Maracanã. Tem gente que está criticando agora o Pedrinho, que o Pedrinho foi frouxo, que ele recuou. Não, gente, eu acho que ele está certo. O Pedrinho fez política. Pela primeira vez, o Pedrinho impôs a vontade do Vasco. Gente, eu vou falar como torcedor, eu que já passei dos 50 anos um pouquinho, né? Eu sou da época de torcedor de Maraca. Ah, beleza, o Maracanã agora é do Flamengo, o Flamengo está mais acostumado, ok, mas olha só, agora os caras vão ceder o meio-meio, bares e restaurantes, tudo vai ser meio-meio também, né? Tanto no primeiro turno quanto no retorno. Se isso realmente foi tudo alinhavado direitinho oficialmente, o Pedrinho acertou de passar o jogo para o Maracanã. Gente, o Vasco e o Flamengo para São Januário, aí vai ter Nutella, desculpe falar, mas Nutella que vai falar assim, porra, Cirizinho, tu vai falar de São Januário? São Januário é maravilhoso, é o nosso caldeirão, o nosso estádio, mas não é isso. Depois que tiver com a reforma 57 mil pessoas, ok, aí tem que jogar lá bonitinho na disciplina contra o Vasco. Mas enquanto não está esse estádio do Vasco ainda arcaico, com as condições externas do estádio, são ruas estreitas, o escoamento é mais lento, você tem uma briga generalizada aí, pode acontecer uma tragédia, gente. Então acho que a gente tem que pensar assim no lado do ser humano. Deus me livre e guarde, se acontece um acidente, uma pancadaria lá, o que você faz se você estiver com o teu filho lá, Deus me, com a tua esposa, com a tua namorada, né? O que você faz? Então, e quem vai responder por isso? Então o BEP, eu acho que nesse ponto aí, a pessoa aí, eu acho assim, muito todo mundo, teoria da conspiração, todo mundo protege o Flamengo. Isso aí é teoria da conspiração, cara. A polícia militar está sendo honesta, ela está avisando o perigo que é ter um jogo que Vasco e Flamengo, infelizmente, tem pancadaria. Todo jogo tem. Esse último Vasco e Flamengo, eu presenciei uma pancadaria lá, entendeu? Então, infelizmente, futebol, eles levam para esse lado. Tinha que ser só na parte do gogó, da torcida, mas tem muita gente que vai para lá para brigar. Tem gente que não sabe nem a escalação dos seus times, entendeu? E vai lá para brigar. Isso aqui é triste e por isso que foi acertado o jogo ser no Maraca. E, inclusive, eu vou no Maracanã, porque é prazeroso ir ao Maracanã. Você estaciona o carro com tranquilidade, eu já tenho um lugar onde eu estaciono. Deus me guarde, acontece uma briga, você tem como sair rápido do local, coisa que não acontece em São Januário. Então, eu acho que mais do que justo, eu acho correto, a partir do momento que o Flamengo cedeu, se não tivesse cedido, aí eu sou a favor de São Januário, mas cedeu todas as exigências que o Vasco fez de time, tem que ser mandante. Então o Pedrinho usou o direito da grandeza do clube como representante nosso, que é o presidente, né, é o poder maior do clube. Ele se manifestou e agora aceitou e teve o apoio, de verdade. Deixe seus comentários aí se vocês não concordam, mas fato é que foi uma medida acertada. Maraca para 70 mil pessoas é outra coisa, né? E aí eu estaria no estádio, a Força Jovem estará de volta ao Maracanã, que é muito legal. Então, chuva de bênçãos, espero que dê tudo certo. E que o Vascão agora se consolide, né, no Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana e na própria Copa do Brasil. Para calar a boca dessa gente aí, que é muita gente falando muita besteira, meu irmão. Falar que o time do Vasco é um dos piores do campeonato é dose para leão. Tá vendo, Carille? Vambora, irmão. Você tem um bom material humano na mão. Faça esse material humano virar pratos saborosos, né? Que é ter jogadores taticamente se encaixarem na sua filosofia de trabalho e que seja uma filosofia que também seja de acordo com o torcedor vascaíno. O torcedor abraça o time. Só que entenda uma coisa, Carille, o torcedor do Vasco está um pouquinho desgastado mentalmente, porque é muitos anos de porrada, humilhação. Contra o Flamengo mesmo, a gente não ganha do Flamengo, não sei quanto, de 30 jogos só ganhamos 2 jogos, de 30 seguidos. O Vasco é campeão há 10 anos já, o último título foi um título carioca. Então fica aí o desabafo de um humilde vascaíno, né, em relação a que o Vasco tem que voltar a aprender a gostar de ganhar. Igual quarta-feira, a gente vencendo o jogo e a gente simplesmente dá de bandeja o resultado para o time do Melgar. E o Vasco perdeu 2 pontos sagrados, né, nessa competição.
Mas não é terra arrasada, eu acho que sirva de lição, né? Que sirva de aprendizado para que a gente agora pegue o caminho das vitórias e não haja nenhum tipo de problema de novo, né? Porque o torcedor está muito, muito, muito chateado, magoado, cansado e ansioso, né? Que é o principal. O torcedor do Vasco está muito ansioso. Pessoal, o Cafezinho com Portugal vai ficando por aqui. Mais tarde, Vascão em Corinthians, jogo 6h30. Lembrando que vai ser na TV Amazon, esses streamers, né? Tu tem que comprar. O que fazem com o torcedor, né? O torcedor já paga TV por assinatura. Aí dentro da TV de assinatura, tu tem que fazer outro pacote para você ter direito a ver o jogo do seu clube. E ninguém se mete, órgãos públicos não se metem nisso, né? Como é que pode? Deixa pra lá. Saudações vascaínas, rapaziada. Gente, se cuidem, tá? Cuidado aí que mora no Rio de Janeiro. Chuva tá pegando solta. Não deem mole aí que a nossa vida é muito sagrada. A gente só tem uma vida só. Fiquem com Deus. Fui.